Na época do padrão ouro, o Porto Seguro, o representante geral do valor, que garantia que se podia comprar qualquer coisa, com ele era o ouro. De 45 a 71, só o dólar podia ser trocado por ouro. E mesmo assim ele não trocava para qualquer um de nós. Ele trocava para outros bancos centrais. Na crise, o mercado de ouro aumentava o preço. Havia uma crise militar ou financeira, era o preço do ouro que subia. Mas o Porto Seguro, de 45 a 80, eu vou mostrar para vocês, era este aqui. Uma parte da base. Este aqui não tem risco nenhum nos anos 45, 80. Porque esse aqui só pode ser trocado por ele mesmo, é a salvação. Nos anos 80 e hoje, isso aqui é só meio de pagamento. O Porto Seguro é um depósito no Banco Central. É a aplicação de seus ativos financeiros no lugar mais seguro que tem, que é um título curto do Banco Central. Um título de 30 dias, um título de 1 ano. A moeda já rende juros. Esse papel moeda que a gente usa aqui é muito pouco usado. Você usa cartão de crédito, cartão de débito, que são créditos no banco comercial e no Banco Central. Então, a partir dos anos 80 e mais recentemente, em vez de controlar a base, a política monetária passa a ser a política de controle dos juros do Porto Seguro. Porto Seguro não é a companhia de seguro, nem a cidade da Bahia. Porto Seguro é a redenção, a salvação, a última reserva de valor, a prova de qualquer risco. Isso é um depósito ou uma compra de um título público de curto prazo, que rende essa taxa de juros aqui, a Selic. É muito diferente do nosso modelo ISLM. No modelo ISLM, você retém mais ou menos dinheiro dependendo da taxa de juros. Se a taxa de juros for alta, custa muito ficar com esse dinheiro no bolso. Tá certo? A demanda é negativamente inclinada. Hoje isso não é verdade. Se a taxa de juros for muito alta, essa taxa aqui, a Selic, eu vou botar uma opção de dinheiro no Selic. É líquido, eu troco no dia, não no Selic, em papéis de curto prazo que são descontados pela taxa Selic. Rende juros, bom, 9% ao ano, 9,75%, né, no Brasil, e é o lugar mais líquido que existe. Então não há uma demanda de moeda cuja quantidade demandada diminui quando aumenta a taxa de juros. Não. Ao contrário, quando aumenta a taxa de juros, talvez os bancos prefiram, ao invés de emprestar para todos nós, para comprar carro, pode ser que a gente não pague, comprar casa, pode ser que a gente não pague, aplicar para uma empresa, pode ser que a empresa quebre. Ao invés disso, eu deposito o meu dinheiro comprando títulos do Banco Central de curto prazo e ganho a Selic. Os juros passam a ser, agora é uma frase forte, o seguro-desemprego do capital. O trabalhador desempregado, para o trabalhador desempregado, o governo garante 6 meses de salário para ele procurar outro emprego. No Brasil e no mundo. Há seguros-desemprego maiores e menores, mas ele protege, depois do Keynes, né, o desempregado por um determinado período de tempo. Os juros hoje não são mais os juros da ISLM. Não é quanto você perde por estar protegido. Não. É quanto você é remunerado para não aplicar o seu capital. Para não correr risco nenhum. Porque a taxa de juros maior pode incentivar a poupança em ativos financeiros.
mas ela incentiva também você não fazer nada com o dinheiro, não correr os riscos da atividade econômica. Então, hoje, o controle da política monetária se baseia numa taxa de juros, a Selic. Existem várias taxas de juros. A Selic é de curto prazo, para o redesconto de papéis públicos no Banco Central, tem de prazos maiores, de 10 anos, títulos de 30 anos, títulos de 50 anos, títulos de 100 anos. Só se controla essa aqui, é pequenininha, a de curto prazo. Porque é como se controlasse as vantagens de você reter dinheiro. E assim começa o regime de metas de inflação na Austrália e na Nova Zelândia. É hoje no mundo inteiro. A política monetária não tem mais nada a ver com o desemprego a partir dos anos 80. Na época que se estudava planejamento, há um princípio que para cada objetivo você tem que ter um instrumento. Se você tem 2 objetivos, arranje outro instrumento, porque um só não vai bastar. É o princípio do Tim Bergen, um economista holandês que escrevia sobre um tema hoje irrelevante que se chamava planejamento. Ora, o Banco Central tem um instrumento, que é a taxa de juros. E esse instrumento ele tem que usar para atingir o objetivo estabilidade do valor da moeda, ou seja, combater a inflação. E o desemprego? Não é um problema do Banco Central. No caso da Austrália ou da Nova Zelândia, a coisa virou uma mistura de pensamento clássico com MBA, é uma mistura complexa. O salário dos dirigentes do Banco Central tem um bônus que é função de quanto por cento eles estão dentro ou abaixo da meta de inflação. Ele transformou o burocrata num não burocrata, num homem cuja remuneração depende dos resultados. E o desemprego não é com ele. Nesse mundo novo, que é o mundo que ainda nós vivemos, o artigo que faz parte do tema principal dessa aula se chama, que introduz o assunto expectativas racionais, se chama Uma Aritmética Monetarista Desagradável. É um artigo conhecido, assinado por 2 economistas, que se não tem prêmio Nobel, vão ter, Lucas e Sargent, 2 economistas do mundo das expectativas racionais. O que é a tese deles? Não adianta o Paul Volcker, lembra? Paul Volcker era o presidente do Banco Central quando o Reagan assume, aumentar a taxa de juros para combater a inflação. Por que não adianta? O déficit público é muito grande, o Reagan, e o Volcker está praticando uma taxa de juros muito alta que nos quebrou, ao Brasil, à Argentina, etc. Falou, não adianta, isso não vai combater a inflação. O argumento pode ser desenvolvido da seguinte forma. Com taxas de juros tão altas, mais altas, em termos reais, mais altas do que o crescimento do produto, todos os participantes do mercado sabem que ela é uma taxa de juros impagável. Se a economia brasileira cresce 6% ao ano e a taxa de juros é 6% real, provavelmente vai dar para pagar a maior parte dos empréstimos, né? Eu tomo empréstimo hoje para fazer alguma coisa, minha renda vai crescer 6%, se acompanhar a média da economia. E esse crescimento de 6% dá para pagar os juros e o empréstimo no final, certo? Agora, se a taxa de juros real é 10% e a economia cresce 5%, como é que vai pagar? Como é que o Tesouro Nacional americano vai pagar esses 5%? Não vai conseguir pagar. Se todos entendem isso, a expectativa é que todos têm a expectativa que ele não vai conseguir pagar com receitas tributárias, ele vai ter que pagar emitindo base.
Não é verdade? Ele vai chegar num tempo que a dívida dele cresceu, ele vai, para pagar, eu emito papel moeda em circulação. Se ele vai emitir, vai dar inflação. Porque ele está praticando uma taxa de juros real inviável. Se vai dar inflação estamos em 80, em 85, então essa inflação eu vou mudar todas as taxas de juros de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, para incorporar essa expectativa de inflação. E incorpora, inclusive, na inflação do ano corrente. Portanto, a política monetária do Volcker não vai diminuir a inflação, vai causar inflação no ano corrente. Porque todos esperam, todos conhecem a economia e têm expectativas racionais, quer dizer, conhecem o mesmo modelo. Se ele está pondo uma taxa de juros real muito alta em 1982, eu sei que ela vai gerar uma emissão de meios de pagamento imensa daqui a 5 anos, que vai gerar inflação. Então, eu já incorporo essa inflação de 92 ou de 90 nas minhas expectativas de 85, 86, 87, 88. Já aumenta a inflação imediatamente. Por isso é uma aritmética monetarista desagradável. O Friedman, quando discute a curva de Phillips, e nós aqui, quando estudamos a inflação da Alemanha e apresentávamos o estudo Kagan, usava uma forma de... especificava as expectativas com uma regra empírica. Você espera que amanhã aconteça a mesma coisa que hoje e faz um pequeno ajuste. O Lucas, o Barro e o Sargent viram a mesa. Falam, não. Os agentes econômicos agora não são chamados nem de consumidores, nem de investidores, nem de trabalhadores. Por quê? Porque o trabalhador tem ações, o consumidor pode ser investidor, o investidor pode ser consumidor. Não existe mais luta de classes. Então, são todos agentes econômicos. Os agentes econômicos, é a linguagem contemporânea, conhecem a teoria econômica tanto quanto nós, tanto quanto o governo. Então, se o Banco Central aumenta a taxa de juros acima de taxa de crescimento da economia, todos percebem que essa taxa de juros é impagável. Se ela é impagável, ela será paga com emissão de papel moeda, com ampliação da base monetária. Com a ampliação da base monetária, vai haver inflação. E, portanto, havendo inflação, no futuro ela já se incorpora nos preços de hoje. A política monetária é impotente para combater a inflação quando o déficit público é muito grande. Por outro lado, a modificação dos modelos anteriores para modelos baseados em expectativas racionais, ela é adequada ao novo mundo em que estamos vivendo. Um mundo onde o mercado financeiro assume um papel fundamental em todas as economias do mundo. E o mercado financeiro trabalha com expectativas. Ele não está preso que nem o agricultor que planta soja, espera que chova, no ano seguinte ele tem que ter, 3 meses depois, a soja com determinado tamanho. Ele não está preso por nada objetivo, ele está trabalhando com expectativas. A inflação vai subir ou não vai subir? Está trabalhando com dinheiro, com crédito, vai pagar ou não vai pagar? Se todos concentrarem as expectativas numa expectativa só, ela se autorrealiza. E a importância das expectativas no mundo onde os ativos financeiros são muito importantes, as expectativas são realmente importantíssimas. Não é um mundo limitado por falta de liquidez, que consome em função da renda corrente, investe em função da taxa de juros daquele momento. É um mundo que trabalha com o futuro. E o futuro, a Deus pertence. Então, a ideia de trabalhar com expectativas, de incorporar a ideia de expectativas nos nossos modelos, faz todo sentido. Mas não é fácil incorporá-las, porque esse resultado do Lucas e do Sargent depende de o mundo ser, o nível geral de preço ser regido pela teoria quantitativa da moeda.
E, diga-se passagem, na época do Reagan, não foi. Por quê? Porque com o crescimento mais lento, com recessão, desemprego e uma atitude política forte contra os sindicatos, os salários passaram a se comportar, os salários nominais, como se os trabalhadores tivessem ilusão monetária. E a inflação americana e no mundo inteiro, inclusive no Brasil a partir de 94, cai para níveis muito baixos. Vivemos, no momento em que vivemos, com desemprego maior e inflação muito baixa. E crescimento, mas também menor do que no período anterior. Mas uma modificação imensa no mundo econômico. Os países do sudeste da Ásia passam a ser os tigres asiáticos, países ricos. A China passa a ser a segunda ou a terceira economia do mundo. Mas é um mundo de maior desigualdade que no período anterior e é um mundo onde o mercado financeiro tem uma participação muito mais significativa do que tinha no passado. Esse artigo introduz outro tema, que é um tema corrente e sempre foi importante no Brasil, e bem tratado no artigo que vocês têm que ler. É a política monetária é ineficaz se a política fiscal for dominante. Começa a se discutir a dominância da política fiscal ou da política monetária. Se o Tesouro faz um déficit muito grande, como fez o do Reagan, a política fiscal é dominante e a política monetária não consegue resolver o problema de inflação, certo? É preciso haver uma coordenação entre o fiscal e o monetário. No Brasil, nos anos da crise da dívida, o Banco Central argumentava: a política fiscal é dominante, o déficit público é muito grande, eu não consigo combater a inflação. Nos anos correntes, o Banco Central diz: a taxa de juros natural do Brasil, natural. Sabe que ele usa a palavra natural? Neutra. Agora ele usa a palavra. A taxa de juros neutra caiu porque houve um esforço fiscal do Tesouro. Aí os críticos falam: será que houve, será que não houve? O superávit primário é relevante, está suficiente ou não? Houve maquiagens autorizadas, contábeis e tal. O próprio pastor dizendo: olha, pastor não, hoje é o Schwartzman, dizendo a taxa de juros neutra não deve ter caído. Mas nós estamos discutindo a relação Banco Central e Tesouro. A demanda permanente dos conservadores por ter um Banco Central independente é porque o dinheiro é um assunto muito sério para ser deixado para a política, esse é o ponto de vista. Se bem que, por ser tão sério, ele devia ser deixado para a política. A demanda do Banco Central independente, eu estou dando exemplos da promiscuidade inevitável, contábil, entre Tesouro Nacional e Banco Central. Num certo momento, já no plano real, o presidente do Banco Central falou: precisamos de uma política, um Banco Central independente, que não seja dominado pelos interesses do Tesouro. O secretário do Tesouro Nacional falou: de jeito nenhum, o que eu preciso é de um Tesouro Nacional independente, porque ele não é independente. Por que ele não era independente? Porque o Banco Central emitia títulos do Tesouro à revelia do Tesouro Nacional. Não sei se vocês compreendem. O Banco Central é o banco do governo. Vamos supor que vocês sejam clientes do Banco do Brasil. Você chega no Banco do Brasil, o cara fala: eu emiti umas promissórias em seu nome, achei que a taxa de juros estava boa, então agora você deve R$1 milhão a 10% ao ano. Você fala: mas como? Emitiu promissório ao meu nome? Não se faz isso. O Banco Central, até a lei da responsabilidade fiscal, mas foi difícil enfiar isso no Banco Central, ele emitia títulos públicos sem que o Tesouro Nacional autorizasse. E era o Tesouro Nacional que tinha que pagar juros.
por isso que houve essa reação do secretário do Tesouro Nacional, dizendo, não quero um Banco Central independente. O Banco Central que se dane, eu quero independência para o Tesouro Nacional. Estão criando uma despesa que não foi autorizada nem pelo orçamento, nem pelo Tesouro. Na crise da Europa e na crise americana de 2008, o mesmo tema aparece. A quebra do Lehman Brothers, que exige uma despesa do Tesouro americano de $1 trilhão, o Banco Central salva os bancos e emite $1 trilhão, que depois são enxugados pela colocação de títulos públicos. Cria um déficit público para o Tesouro Nacional americano, porque agora ele tem que pagar os juros sobre essa dívida de $1 trilhão, que não foi autorizada pelo Congresso, que não foi autorizada pelo Presidente da República, foi imposta pela necessidade de manter o sistema bancário solvente, mais ou menos solvente. Né? A Grécia, a Espanha, tem agora a discussão conservadora precisamos controlar o déficit público. Então, nós imaginamos, ao ler jornais, que o problema da Espanha, da Grécia, da Itália são os funcionários públicos, vagabundos, que não trabalham, o seguro-desemprego, que paga muito, o espanhol fica em casa e ganha uma fortuna, e o governo é antigo, não quer enfrentar essa realidade. Mas por que este problema apareceu em 2009, 10 e 11, e não antes? Eu não sei os detalhes, mas eu apostaria, uns R$100 no máximo, que é o impacto das despesas do setor financeiro, da crise financeira, no déficit público. Tá certo? É esse que está criando o déficit público. Então, esse é um tema, não sei se é o primeiro que levanta, mas levantado nesse artigo. Nesse artigo, o déficit público está incomodando a política monetária. Nos exemplos que eu estou dando, eu estou invertendo. Não, a política monetária é que está incomodando o déficit público. É ela que está causando o déficit público. No caso do Brasil, é óbvio, o Banco Central tem uma teoria que os juros reais do Brasil, acho que ele já abandonou, não podiam ser menores do que 10%. Se a dívida era 50%, o Banco Central decidiu sozinho, com 6 PhDs, 2 MBAs e não sei mais quem, que 5% do produto era para ser pago para os juros. E 10% de juros real, 50% de dívida, multiplicamos pelo outro, dá a participação dos juros no PIB. Então íamos gastar, e gastamos por vários anos, muito mais do que 5% de juros como despesa do Tesouro Nacional. Então a discussão agora nos anos que estamos vivendo, onde é que está o problema? É monetário ou é fiscal? O Banco Central é independente, sim, mas ele afeta o Tesouro. E o Tesouro é independente, mas sem dúvida, como já sabíamos antes, ele afeta o Banco Central. E nas crises aparece isso. Dívida externa. Crise da dívida externa, essa que eu mencionei, que começa em 82. Com os juros maiores, a dívida das estatais cresce. E quando nós conseguimos dinheiro novo, quer dizer, empréstimo, a dívida externa crescia mais ainda. Qual a definição de déficit público? Isso é básico. Chama-se déficit público a variação da dívida pública. Está certo isso ou não? G menos T é idêntico à variação da dívida pública. É contábil. Então, renegociava-se a dívida pública, a dívida das estatais, as estatais eram controladas pelo governo, então era considerada dívida do governo. Conseguia mais dinheiro para ter mais dólar. Aumentava a dívida pública. Aumentava o déficit público. Para contar um detalhe, e o déficit, isso aqui é mais 100 bilhões de dólares, mais 80 bilhões de dólares, são números grandes, são estoques que estão sendo renovados. E esperava-se
que esse aumento da dívida pública causado pela crise da dívida externa fosse compensado por cortes de gastos do governo. É uma matemática também desagradável. É como você querer pagar o prejuízo que você teve que sua casa pegou fogo com despesas com o seu salário corrente. Dá para pagar, mas leva um tempão. Você vai ficar com uma dívida por muito tempo, um déficit público grande. A acusação da imprensa, dos economistas conservadores era: o problema do Brasil não é a dívida externa, é o déficit público. E eu era ministro do Planejamento e dizia: o Sayad corta vento, porque eles queriam que eu cortasse um montante de despesas suficiente para renegociar a dívida externa. Impossível. Mas esse é o embate do pensamento conservador e não conservador.